Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós estamos dando continuidade à série de exposições intitulada Somos Pedro. Nós começamos a caminhar com Pedro desde o seu chamado. Nós vimos o quanto Pedro é tudo isso que a gente acabou de ver no vídeo. Ao mesmo tempo que defendia Deus e Cristo, dali a pouco já estava se virando contra, negando até mesmo o nosso Salvador. Nós chegamos a um ponto em que Pedro agora já não comete mais falhas ao ponto de ser chamada a sua atenção. Pedro agora ele se torna exemplo. Pedro agora está transformado. Nós vamos caminhar mais um pouquinho hoje. O tema do nosso sermão então é como Deus nos transforma. Como Deus nos transforma. Nós precisamos entender como isso acontece na nossa vida. E a título de introdução, Mahatma Gandhi. Muito provavelmente todo mundo já ouviu esse nome. Dizem que somente Gandhi e Pelé é que pararam uma guerra. Diz que Gandhi parou a guerra sem causar nenhum transtorno e Pelé também, quando chegou num país, a guerra acabou. Não sei, eu sei que Gandhi é verdade. Mas sabe algo que a gente não sabe de Gandhi? Gandhi estudou as Escrituras. Gandhi estudou Cristo Jesus. E sabe o que é mais impressionante? Gandhi se afeiçoou a Cristo Jesus. Gandhi quis ser cristão. Ele falou assim, nossa, achei o problema das castas. O hinduísmo, a religião indiana, ela é dividida por castas. Castas é tipos de pessoas. Lá funciona mais ou menos assim. Se você nasceu pobre, você vai ser pobre a vida toda. Nunca, em nenhum tipo de condição, você vai se tornar rico. Se você nasceu rico, assim você vai ser. Isso é um problema na Índia. Porque aquele que nasceu trabalhador nunca vai poder virar um empresário. Ou seja, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas Gandhi, lendo a Escritura, conhecendo Cristo Jesus, ele falou, aqui está a solução do meu problema. Cristo Jesus vai resolver o problema das castas do hinduísmo. E aí, Gandhi então procura uma igreja evangélica. E ele chega até uma igreja evangélica na Índia. Trajado naturalmente com os trajes hindus, Mahatma Gandhi é parado na entrada. Ele é bloqueado. Aqueles que estavam à frente da igreja não permitiram a entrada de Mahatma Gandhi dentro da igreja. Mahatma Gandhi diz que ele queria, após o culto, conversar com o pastor e falar, me explique mais sobre esse Cristo Jesus. Mas aqueles que estavam à porta disseram, é melhor você ir adorar o seu Deus junto com os seus. Antes dos gentios serem aceitos pelos judeus, Pedro precisou ser transformado. De novo, a gente está vendo Pedro sendo transformado a todo instante. Antes do evangelho chegar aos gentios, Pedro precisou ser transformado. A conclusão que Mahatma Gandhi chegou foi a seguinte, se até os cristãos têm separação, tudo bem eu continuar sendo hindu. Nós precisamos então sermos transformados. Nós vamos ver então hoje como Deus nos transforma. Então, o tema do nosso sermão, como Deus nos transforma. A primeira verdade, o primeiro ponto, Deus nos transforma chamando os não crentes. Quer ver um crente feliz da vida? É quando o não crente aceita Jesus, é ou não é? Da gente vê lá o nosso parente, vou ser batizado. É uma alegria inenarrável, não dá pra gente descrever a alegria no nosso coração. Louvado seja Deus. Então Deus nos transforma quando os não crentes são chamados. E como esses crentes são chamados? Por meio de uma mensagem. Atos 10, nós vamos expor de Atos 9:43 até Atos 10:48. Mas nós vamos ler apenas os versos 17, 18, 19, 20, 21 e 22. A partir de aqui, a gente vai expandir o nosso sermão. Atos 10, a partir do verso 17, assim diz a palavra de Deus, ouça com temor e tremor. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta.
E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, da tua verdade, que o Senhor ilumine o nosso coração, Pai. Que toda a instrução que o Senhor já colocou na sua sagrada lei, na sua sagrada escritura, agora seja transmitida ao nosso coração. Que não seja só uma compreensão intelectual, mas que nós consigamos, Pai, aplicar tudo isso à nossa vida, ao nosso coração. Sejamos transformados pela tua palavra, Deus. Levanta homens e mulheres em todos os lugares onde o teu evangelho ainda não é pregado fielmente, Pai. Faça isso, Pai, em nome de Jesus, para que a boa nova chegue a toda criatura. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Como Deus nos chama? Primeiramente, chamando os não crentes. Entre os versos 1 e verso 8, nós somos apresentados a um certo homem, um certo Cornélio. A Escritura vai dizer que é um homem reto, temente a Deus, com bom testemunho entre toda a nação judaica. Olha só, este homem é praticamente um presbítero, mas ele é um gentil. Ele é um gentil. Mas, além disso, além de ser reto, além de ter bom testemunho, além de ser temente a Deus, quem é Cornélio? Como é que este homem veio parar na Escritura? Como é que Deus coloca um ímpio na Escritura? E um ímpio com todas essas qualidades? Cornélio, ele era centurião da corte italiana. O verso 1 diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Irmãos, ser centurião era algo louvável. Um homem para ser centurião tinha que ser muito macho, bom mesmo. A centúria era composta por 100 soldados. E quem cuidava de uma centúria recebia o nome de centurião. Ou seja, sobre o governo, sobre o domínio, sobre as ordens de Cornélio, haviam 100 soldados. Nós estamos falando da temível Legião Romana. A Legião Romana foi o exército que conquistou todo o Império Romano. Novas táticas de guerra, novas táticas de defesa, novas táticas de ataque. A Legião Romana era praticamente o maior e melhor exército do mundo. E assim eles foram acumulando impérios. O Império Romano então cresce. A menor unidade então de uma legião, que possuía 5.000 homens, era uma centúria. E Cornélio era o centurião, aquele que comandava, era o general destes 100 homens. O verso 2 vai dizer que ele é piedoso, temente a Deus, ele dava esmolas, constantemente orava ao Deus Todo-Poderoso. Isso nos atrai a atenção. Soldado romano, com todas essas qualificações para ser um homem da guerra, de morte, este homem temente a Deus, piedoso. É estranho, parece incompatível, mas é assim que Deus trabalha. Segundo aos Coríntios 1:27, vai dizer: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. É assim que Deus trabalha. Pega um centurião, um homem de morte, homem de guerra, e acaba chamando ele. E fica uma pergunta: como é que Cornélio veio conhecer o Deus Todo-Poderoso? Como é que aquele que estava envolvido com guerras conheceu o nosso Deus? O verso 1 nos ajuda. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Cesareia, isso é o que resolve o nosso problema. Quando nós voltamos lá em Atos capítulo 8, nós vemos Filipe. Lembra Filipe conversando com o eunuco? Assim que Filipe fala do evangelho ao eunuco, assim que o eunuco aceita toda a condição e é batizado, o que acontece com Filipe? Ele é transladado, ele é levado para uma cidade chamada Azoto. E a Escritura diz que de Azoto, Filipe vai até Cesareia. Opa, Cesareia é onde mora Cornélio. É claro que Filipe não ficou lá fazendo nada.
Se Filipe pregou o evangelho na Samaria, que eram os inimigos dos judeus, é óbvio que em Cesareia ele fez muito mais, afinal não havia oposição. Então Filipe prega o evangelho e muito provavelmente então Cornélio acaba conhecendo o Deus de Israel por meio da pregação de Filipe. Nós precisamos entender que para verdadeira transformação não basta apenas conhecer a Deus. Para a verdadeira transformação não basta só sermos piedosos. Para a verdadeira transformação é necessário algo mais. É necessário conhecer Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao qual todo o povo, língua, nação se dobrará o joelho. Ele é aquele que vai receber toda a glória, no céu, na terra, debaixo da terra, e tudo isso para a glória do Deus Pai. O que mais nos conecta Cornélio com Filipe? Cornélio conhece o Deus Todo-Poderoso. Quando Filipe estava pregando ao eunuco, qual foi a pergunta que o eunuco fez? Filipe questiona, você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco então responde, mas como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Ótimo! Entre os versos 3 e 4 nós vemos Deus resolvendo este problema. Olha só, versos 3 e 4. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, do mesmo jeito que o eunuco não conseguia compreender a Escritura se não houvesse quem o ensinava, Cornélio está diante da mesma dificuldade. Como é que ele vai conhecer Cristo Jesus se ele simplesmente está adorando a Deus? Quando nós aprendemos da revelação geral e da revelação especial, nós vemos essa característica. Deus se revela pela natureza, mas isso não causa salvação. O que causa a salvação? Conhecer Cristo Jesus. O papel característico dos anjos na Escritura é levar mensagens. O anjo faz isso com excelência. E nós vemos na Escritura Cornélio, então, vendo claramente um anjo. O texto diz, possuído de grande temor. É isso mesmo. Quando a gente está diante de um anjo, grande temor deve sobrevir sobre nós. Zacarias, Maria, José, Isaías, todos esses, quando estavam diante de um anjo do Senhor, todos eles estavam morrendo de medo, cheios de temor e tremor. Tanto é que o Cornélio diz, que é, Senhor? Olha só que curioso. Um homem general que comanda 100 homens, agora ele se rebaixa e diz ao anjo de Deus, que é, Senhor? Um centurião, homem de guerra, pronto para a batalha, se dobra diante do anjo do Senhor. Isso nos lembra algo. Nós estamos aqui no capítulo 10. No capítulo anterior, no capítulo 9, Paulo é convertido. E é exatamente da mesma maneira. Claro que não é o anjo do Senhor, e sim o próprio Senhor, mas Paulo, cheio de pompa, querendo acabar e dizimar com a igreja, diante de Jesus Cristo, ele diz, Senhor, quem és tu, Senhor? O anjo de Deus, então, ele cumpre o papel com Cornélio. Ele entrega uma mensagem da parte de Deus. Isso já seria surpreendente. Porque até então, até o capítulo 9, somente os judeus estão recebendo a palavra de Deus. Somente os judeus estão sendo convertidos. Somente os judeus estão sendo batizados. O Espírito Santo até então só havia caído sobre os judeus. Lá em Jerusalém e lá em Samaria. Tá faltando algo aqui, não tá? Não é a promessa que Jesus fez? Ide, ou a ordem que Jesus fez? Ide por todo o mundo e proclamar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra? Pois bem, Jerusalém, ok. Judéia, ok. Samaria, ok. Agora falta confins da terra. Então, Deus nos transforma, chamando o cristão, o não cristão, mas Deus também nos transforma quando Ele exige uma ação do não cristão. Cornélio não simplesmente ouviu a mensagem do anjo e ficou perplexo, ficou parado. Não, entre os versos 5 e 8, nós temos o relato do que o anjo ordenou a Cornélio. Olha só, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro.
Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Deus nos transforma, chamando o não crente e chamando o não crente a tomar uma ação. O anjo diz a Cornélio: Cornélio, a tua piedade subiu à memória de Deus, Cornélio. As boas ações que você está fazendo subiram ao Todo-Poderoso. Agora, Cornélio, envia os mensageiros. Chama a Pedro. É belo, é belo. A principal característica de um coração inclinado ao Todo-Poderoso é justamente a humildade. O chefe de 100 soldados. O chefe de 100 soldados não pensa, não diz que vai orar, não vai consultar a esposa, não vai ver como é que está a agenda dele, ele simplesmente obedece. Ele é humilde, ele aceita a orientação do anjo. O verso 7 diz que imediatamente, assim que o anjo some, ele manda então 3 homens procurar a Pedro. Aplicação para você que ainda não se entregou a Cristo, a você que é o não crente. Nós vemos aqui que Deus nos transforma, chamando o não crente e exigindo dele uma ação. Eu não recomendo de maneira nenhuma que você espere a aparição de um anjo para que você se converta a Cristo. Por 2 motivos. O primeiro deles, um anjo deve ser feio demais. A descrição do anjo: 6 asas, 4 faces, metade homem, metade leão, metade boi, metade águia. Olhos por dentro e por fora. Como é que vê olho por dentro? Não é à toa que todas as vezes que um anjo aparece na Escritura, a primeira coisa que o anjo diz é: não temas. Deve ser horrível estar diante de um anjo. Segundo, a mensagem que o anjo levou até Cornélio, você está recebendo agora. Muito provavelmente você já recebeu essa mensagem muitas e muitas vezes na sua vida. A mensagem que este anjo levou a Cornélio é justamente a mensagem da Escritura. É justamente o seu proceder, o seu falar. Tudo que você precisa, seja para a sua salvação, seja para a sua convivência, seja para o seu trabalho, seja para lidar com o vizinho, seja para lidar com o filho, com a esposa, enfim, tudo que você precisa está na Escritura. E o que eu preciso crer então? Se tudo está na Escritura, está fácil assim? Eu não vejo isso tão fácil assim. Porque eu vejo até crente derrapando, falhando. Eu estava acompanhando a série de exposições de Pedro. Pedro é crente desde que Cristo chamou ele. Como é que ele falhou tanto? Sim, nós continuamos a falhar. Mas nós precisamos conhecer a boa notícia. Porque a boa notícia não é para agora. Essa boa notícia é para o futuro. Nós precisamos entender. Você que ainda não se entregou sua vida a Cristo, aceite, compreenda e saiba que Deus criou tudo bom e muito bom. Era um jardim belo. A gente só precisava manter. Não precisava fazer nada. Era só manter o que Deus já tinha feito, mas nós falhamos. E quando nós falhamos, a nossa obediência trouxe o pecado ao mundo, mas o pecado nunca anda sozinho. O pecado anda com a sua fiel companheira, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado ao mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Junto com o pecado entrou a morte. Quando nós pecamos, nós estamos mortos. Ah, mas eu ainda estou vivo. Não é só um tipo de morte que a Escritura fala. A morte nos separa de Deus. A morte nos leva para longe do Senhor. A morte espiritual nos mantém longe. A morte física nos manda para o inferno. Qualquer uma das mortes é terrível. Ficar longe de Deus é terrível. Ir para o inferno, mais terrível ainda. O que você precisa saber é que essa morte que nos separava de Deus, ela foi destruída pela promessa que Deus fez neste mesmo jardim. Quando nós falhamos, Deus vira para Adão e ao invés de morte eterna, condenação eterna, ele diz: eis que da semente da mulher virá o Salvador, e este vai esmagar a cabeça da serpente, essa que fez você pecar. Assim se fez. Cristo Jesus, nosso Salvador, veio
Você que não se entregou a Cristo ainda e acha que esse livro aqui é mentira. Esse livro aqui ele é composto só de verdades. Os locais que estão citados neste livro, eles estão aí para qualquer um ir e ver. As datas que são colocadas neste livro estão aí na história registrado para qualquer um ir e ver. Nós temos um relato impressionante de um repórter chamado Lee Strobel, que por ser repórter queria provar que Cristo não ressuscitou. E aí ele sai, fato por fato, data por data, local por local, não deu outra, se converteu, hoje ele é pastor. Este livro é verdadeiro. Ele diz que nós pecamos, mas diz que nós temos um Salvador que viria na plenitude do tempo. E assim foi. Deus, sendo rico em misericórdia, nos transportou do império das trevas para o seu maravilhoso reino da luz. Percebe a diferença? Império e reino. Império é aquilo que é conquistado. Satanás então conquista o império para si, começa a murmurar no nosso ouvido coisas que não são para o crente. E o crente acaba caindo, o mundo acaba caindo, mas Deus, com o seu amor eterno, tira do império que foi conquistado e traz para o reino. O reino é herdado. O reino que Cristo Jesus herdou, o reino que é oferecido a você que ainda não se entregou a Cristo Jesus. Para você que ainda não se entregou a Cristo Jesus, saiba que é tempo. Enquanto Cristo não voltar, ainda é tempo. E ele pode voltar a qualquer momento. Ele vai vir como um ladrão. Não demore em se entregar a Cristo Jesus. Aqui nós não vamos te prometer um bom casamento, nós não vamos te prometer um bom emprego, nós não vamos te prometer saúde boa todo o tempo. Nós vamos te prometer aqui tudo que este livro ensina. Nós vamos te prometer um novo céu, uma nova terra, domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, nós vamos te oferecer a boa notícia que é Cristo Jesus, nosso Salvador. E para você ter uma boa família, um bom emprego, uma boa saúde, depende muito de você seguir esse livro. Muito provavelmente, se você conseguir seguir essas regras, você vai ter tudo isso, sem a necessidade de nada mais. Mas Deus não chama somente o não crente. Deus nos transforma, chamando o não crente, segundo ponto do nosso sermão, Deus nos transforma chamando também os crentes. Olha só que bom. Deus não vai colocar um peso maior em um e não no outro. Se Deus chama Cornélio, Deus também chama Pedro. Nós precisamos agora parar um pouquinho para lembrar quem é Pedro. A gente está acompanhando Pedro já faz algum tempo. Talvez você esteja pensando, né? Depois do Pentecostes, Pedro mudou completamente. É ali, derramou o Espírito Santo, Pedro virou outro. Não. Na verdade, a restauração de Pedro foi na restauração do seu ministério. Quando Jesus Cristo vira para Pedro e diz por 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ali, aquele homem que tinha desistido de tudo, que já estava pescando com os amigos, se volta mais uma vez para Cristo Jesus, o Salvador. E aí ele faz o apacentar as ovelhas. Pedro, então, ele é transformado. O verso 21 mostra isso. Olha lá. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tendes? Sou eu. A quem buscais? A que viestes? É impossível nós olharmos para a Escritura e vermos qualquer um dos discípulos, qualquer um dos personagens da Escritura, dizer eu sou e a gente não lembrar do eu sou. É impossível não olhar para Pedro e lembrar que Pedro caminhou com Cristo durante 3 anos. E quando você lê o Evangelho de João, o que você mais vê é Cristo dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. Os fariseus ficavam loucos com essa afirmação. Eles queriam pegar a pedra e acabar com Cristo na hora, porque eles entendiam exatamente o que Cristo estava dizendo. Eu sou ali não era simplesmente de eu sou alguém. Eu sou o que sou. Leva a gente lá para Êxodo 3, quando Moisés, diante da sarça ardente, pergunta: como é que eu vou libertar o povo do Egito? Eu vou em nome de quem? Você vai em nome do eu sou, Yahvé, o Todo-Poderoso Jeová, aquele que criou o céu, a terra, tudo que neles há.
que mantém a distância perfeita do Sol, da Lua, que mantém o nosso organismo funcionando, a natureza completa, complexa, perfeita, tudo se encaixando. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Pedro aqui está transformado. A gente já tinha visto Pedro mudado. Pedro já tinha encarado o Sinédrio. Pedro, quando desce o Espírito Santo e há a acusação de bebedice, Pedro, com muita ousadia, prega a Cristo Jesus diante de todo aquele povo. Aquele homem que estava recolhido, guardado, escondido dentro de uma casa, agora está completamente transformado. Pedro desce então 2 soldados, ou melhor, 2 homens e um soldado. Um soldado que faz parte da centúria romana, está à tua porta e diz: desce aqui, fulano. Como é que a gente desce? Com medo. Pedro não. Sou eu. A que viestes? Ousadia, coragem, intrepidez. É um crente transformado, uma aplicação rápida para a nossa vida. Não tenha medo. Não tenha vergonha do teu evangelho. É o que Paulo diz para nós. Não me envergonho do meu evangelho, do seu evangelho, falando para Cristo Jesus. Irmãos, nós somos chamados para sermos sal e luz. O Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que o Salmo 1 está dizendo para a gente não é só o não andar no conselho dos ímpios, não é só o não parar no caminho dos pecadores, não é só não, além de parar, se sentar comodamente no caminho dos pecadores. O que o Salmo diz para a gente é: nem cogite fazer isso. Nós somos chamados a ser sal e luz. Para isso, é preciso transformação. É isso que aconteceu com Pedro. Pedro está transformado. O verso 9:43, o capítulo 9, verso 43. Olha lá. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Parece algo bobo o que está acontecendo aqui, né? Curtidor é aquele que trata o couro do animal. Obviamente, para tirar o couro do animal é necessário matar o animal. Para o judeu, o contato com um animal morto o tornava impuro. O judeu não podia fazer nada. Ele não podia nem chegar perto de outro judeu quando ele tocava um animal morto. Pedro, cheio do Espírito Santo, transformado, dorme e passa vários dias na casa de um homem que tem constantemente contato com animais mortos. Veja só a transformação de Pedro. Pedro já está deixando de lado velhas práticas. Agora ele aceita muito bem alguém que, na visão judaica, era imundo, impuro. Pedro está transformado. Deus manda então uma visão a Pedro. O texto nos diz que Pedro entra em êxtase. E já defendendo a nossa escritura, êxtase aqui não é em nenhum momento uma viagem mística. Calma, a gente precisa da gramática grega para entender o que está acontecendo aqui. Êxtase aqui significa simplesmente que foi uma visão de fora. Não foi um sonho, não foi algo enquanto ele estava dormindo, ele teve uma visão de fora para dentro. É como se ele visse, assim como Cornélio viu claramente o anjo, Pedro agora vê claramente uma visão. O que é essa visão? Maravilhosa também. Desce um lençol, cheio dos animais, os puros e os impuros. E o lençol desce ao chão, abre e lá um monte de bicho. Camelo, coelho, toda a criação de Deus ali. Aqueles que poderiam ser comidos e os que não poderiam ser comidos. E aí vem a voz e diz: Pedro, mata e come. E aí Pedro, cheio de legalismo: não, Senhor, nunca que eu coloquei na minha boca algo impuro. Só faltava Deus dizer: mas você está na casa de um impuro? Seu impuro. Mais uma vez o lençol desce. Pedro, mata e come. Mais uma vez, por 3 vezes. Parece que Pedro tem alguma coisa com 3, né? Nega Cristo 3 vezes ouve, apacenta as minhas ovelhas, por 3 vezes. Talvez isso tenha algum significado. Acho que agora eu entendi, é comigo mesmo essa coisa. Então, Pedro vê. Mas, olha só o verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que 2 homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta.
Pedro viu a visão e não estava entendendo nada. Qualquer um que vê uma visão dessa não vai entender nada, né? Como assim, Deus? Um monte de bicho mata e come? O que é isso? Então Pedro estava perplexo. Ele não estava compreendendo exatamente o que estava acontecendo naquele momento. E aí chega o soldado e os dois homens. E agora? Pedro vai, não vai? O Espírito Santo dá uma forcinha. Olha só o verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Olha só o Espírito Santo dando um empurrãozinho, né? Porque senão Pedro ia ficar lá. Igual quando Cristo sobe aos céus e fica os apóstolos olhando lá. Precisou Deus mandar dois anjos, né? Ei, o que vocês estão fazendo aí? Não, quem está esperando disse que vai voltar. Não, mas não é agora não. Vai para Jerusalém. O que ele falou é para vocês ir para Jerusalém. Então vai para Jerusalém. Pedro ia ficar ali. Mas o que é isso? O que é isso? Então vem o Espírito Santo. Olha, tem três homens aí. Desce e acompanha. Deus nos transforma, chamando os crentes. E quando Deus chama o crente, o que o crente deve fazer? Obedecer. Olha lá o verso 20. Levanta-te, pois, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro então já tinha mostrado uma certa inclinação para abandonar as velhas práticas. Ele já estava ali na casa do curtidor, já meio que tinha aceitado tocar no impuro, até aí estava tudo bem, mas o que o anjo, o Espírito Santo diz para Pedro agora é perturbador para um judeu. O Espírito Santo diz: Pedro, é para você ir com estes homens. Se era ruim estar com um que tocou nos animais, era 70 vezes pior estar com o ímpio. O judeu não tinha essa prática de se misturar. E Pedro poderia argumentar: Ô Senhor, mas andar com o ímpio? E o Salmo 1, como é que fica? Ô Senhor, ficar aqui na casa do curtidor, tudo bem, porque ele é judeu, né? Mas agora eu vou andar com ímpio? Ah, Deus, aí já é demais. E aí Pedro então responde: Pedro, não me atrapalha, mata e come. Você vai entender o que eu estou dizendo. Me obedece, Pedro, não me atrapalha não. Porque quando eu vim para salvar todo o povo, língua e nação. Entende, Pedro? A coisa ainda não está fechada na cabeça de Pedro. A vida inteira ele passou considerando uma classe inferior. Lembra lá do Mahatma Gandhi? As castas indianas? Pedro vivia desse jeito. O judeu é aqui, o resto é aqui. A vida toda que a gente traz de lição que é difícil abandonar os velhos costumes. É verdade, é verdade, é tão difícil. Já confessei o meu pecado para os irmãos aqui, né? Não aguento ver chinelo virado. Quando eu ver chinelo virado, eu acho que minha mãe está indo para o inferno. Porque eu ouvi isso a vida toda. Eu entro em desespero para desvirar. É difícil abandonar velhos costumes. Velhos costumes. Mesmo assim, Pedro obedece. Mesmo sem entender, Pedro obedece. Conselho: talvez você esteja preocupado com muitos. De repente você não está pronto para obedecer, está preocupado se isso é legal, se isso está de acordo com a escritura. O que eu posso entregar para vocês de aplicação para a nossa vida? Pensa sempre na heresia. Pensa sempre na heresia. Quando é que eu obedeço o que a Escritura pede para eu fazer e eu não compreendo? Primeira pergunta que eu faço: isso é heresia? E como é que a gente aprende o que é heresia? É só você pensar na matemática. Mais, menos, vezes e dividir. Olha, é para fazer tal coisa. Legal. Essa tal coisa aqui vai adicionar algo à pessoa de Cristo? Não. Então não é heresia. Isso daqui vai subtrair algo da pessoa de Cristo? Não. Então não é heresia. Isso daqui vai dividir a glória com Cristo? Não. Então não é heresia. Isso daqui vai multiplicar a glória de Cristo? Não, a glória já é dele. Eu não preciso fazer nada para que ele seja glorificado. Pronto. Se você respondeu mais, menos, vezes e dividir, não é heresia. Pode seguir, mesmo sem entender. É assim que eu trouxe para mim, porque senão a gente fica louco. A gente fica achando que está fazendo algo errado e a gente não descansa no Senhor. Heresia, mais, menos, vezes e dividir. Pedro aqui não sabia o que estava acontecendo. Simplesmente obedeceu. Deus, então, fala com Pedro. O verso 23 mostra Pedro obedecendo, mas Pedro ainda está
Ainda não virou completamente a chave. Olha lá o verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Pedro já deu um jeito aqui, falou: eu vou, mas eu não vou sozinho, não. Porque se falarem alguma coisa, que eu estou andando com ímpio, eu vou ter prova de que foi o Espírito Santo que mandou. E aí o verso 28 explica toda essa situação. Aqui, Pedro já falando com Cornélio, o verso 28 diz: a quem se dirigiu dizendo: vós também sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou impuro. Opa, tá aqui a explicação do lençol cheio de animais. É claro que a gente também aplica isso à alimentação. Hoje nós podemos comer os animais impuros. Essa ideia aí que não pode comer porco é coisa de judeu. E judeu que não entendeu a Bíblia. Eu já falei para os irmãos, certa vez apareceu algum ismo lá na igreja sede e ele queria arrumar confusão. E aí ele veio e começou a falar: mas vocês comem porco. Eu falei: qual é o problema de comer porco? Não, Deus proíbe comer porco. Não, Deus não proíbe comer porco, não. Falou: lógico que proíbe. Eu falei: não proíbe. Você tem uma Bíblia aí? Ele falou: tenho, mas não vale ir para Atos. Olha, eu não falei que eu ia para Atos. Você tem uma Bíblia aí? Abre em Gênesis 9. E lá em Gênesis 9, quando os animais descem da arca, o que Deus fala para Noé? Tudo seu, Noé. Aí eu falei para ele: o seu Deus muda? Aí ele foi embora. A ordem para não comer os animais impuros foi durante um período em que o povo estava no deserto. Já pensou comer porco no deserto? O perigo que é? Hoje em dia é perigoso, com toda a tecnologia e toda a segurança sanitária. Agora imagina no sol, não tinha como preservar, é óbvio que Deus não ia permitir. Mas não só porque eram impuros. É uma lei sanitária. O que já tinha sido resolvido lá em Gênesis 9. Mata e come. Mas mais do que isso, aqui o contexto é de evangelização. Pedro entende, então, não é o animal impuro, é o homem impuro. A este é que eu vou proclamar o evangelho. E então nós temos uma sequência bela. Deus nos transforma, chamando o crente. O crente obedece e o crente ensina. Versos 25 e 26. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro ensina a Cornélio que a adoração só deve ser a Deus. Nunca devemos adorar homem algum. Adoração somente ao Deus Todo-Poderoso. Esquece qualquer ídolo, qualquer imagem, qualquer emprego, qualquer diploma, qualquer saúde. Não adore. Não adore essas coisas. A adoração somente a Deus. Aplicação rápida para a nossa vida. Nós já vemos que nós precisamos obedecer a Escritura, mesmo sem entender. E aí a regrinha é ver se é heresia ou não. Mais do que obediência, ensino. Ensino é nossa obrigação aos pais. Cuidado, pais. Cuidados com seus filhos. Todas as vezes que eu ministro o culto ou que eu dou uma aula para as crianças é um show de horror. E as crianças caguetam vocês, viu? Olha, as crianças elas não dão boi não. Na primeira oportunidade minha mãe faz isso, meu pai faz isso. Um dia, né? Cuidado, cuidado. Cuidado, porque quando eles crescerem eles vão achar que isso é normal. A gente precisa ensinar as nossas crianças a andarem nos caminhos do Senhor. E como é que eu ensino? Andando nos caminhos do Senhor. Então, cuidado, obediência e ensino. Depois, vem para a reunião de oração aqui, já viu, né? A gente precisa ensinar, cuidado com os pequeninos. Os grandes, depois que fica grande, gente, descansa no Senhor. E depois é só Deus mesmo pela misericórdia. Mas enquanto está pequenininho, ensine a obediência. Pedro, então, ele entra na casa de Cornélio. Surpresa! Surpresa para Pedro. Olha lá o verso 27. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. Opa, eu não falei que um centurião era um chefe de 100 soldados? E se a gente pega lá o comecinho do texto, vai dizer que era ele, os soldados e as famílias deles. Quando Pedro, então, entra dentro da casa de Cornélio, ele se depara com muitas pessoas. Pedro está praticamente diante de uma igreja. Diante de uma igreja.
E aí Cornélio vira para ele e diz assim: eu recebi uma visão. E aí Cornélio explica a visão do anjo, que o anjo veio, falou: ó, chama Pedro. Ele falou o seu nome, Pedro. Falou que é para você vir aqui. E aí Pedro diz: mas tudo bem, é para eu vir aqui fazer exatamente o quê? Vamos lá, verso 30 ao 33. O que Pedro foi fazer lá então? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias, que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar a Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Olha só. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora é maravilhoso. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Pedro, o anjo mandou você vir aqui, Pedro. A gente está aqui. E o anjo disse que Deus mandou você falar alguma coisa para a gente, Pedro. E agora, o que Deus mandou Pedro falar? A escritura é maravilhosa. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E agora, Pedro, o que você vai falar para essa igreja de Cristo? 3 anos ouvindo, agora chegou a hora de colocar em prática. Então Deus nos transforma chamando o crente obedecendo, o crente ensinando, o crente falando de Cristo. Pedro já começa se livrando já. Quando Pedro começa a falar no verso 34, então falou Pedro dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, é lógico, é óbvio que Deus não faz acepção de pessoas, Pedro. Você conhece o Antigo Testamento, 1 Reis 8, Salmo 96, Salmo 102, Salmo 117, muitos e muitos salmos, os profetas falavam do ajuntamento das nações em Sião. É claro, Pedro, que a salvação sempre foi para todos. Da onde você tirou essa ideia que era só para o judeu, Pedro? Todos serão chamados para Sião. Era só você se lembrar. Abraão ouviu: em ti serão benditas todas as nações. Pedro então reconhece que a salvação é para todos. E aí ele faz o que tem que fazer. Todo crente tem que fazer. Fala de Cristo. Pedro fala sobre a cruz e fala sobre a missão que ele recebeu, os versos 42 e 43. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. E aí acontece algo maravilhoso. Pedro está pregando Cristo Jesus. Precisava de uma confirmação ainda, precisava de a cereja do bolo. O Espírito Santo havia sido derramado sobre Jerusalém. O Espírito Santo havia sido derramado sobre Samaria. Faltavam os confins da terra. A partir do verso 44, então, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia! Até que enfim, o que está acontecendo aqui é o acesso dos gentios à nova aliança. Promessa cumprida. Em ti serão benditas todas as nações. Jerusalém, ok. Judéia, ok. Samaria, ok. Agora o gentil, ok. O Espírito Santo desce. Esse é o relato que é fundamental para nós que não somos judeus. É de fundamental importância. É nesse relato que nós entramos na aliança com Deus. É neste relato que nós somos enxertados na oliveira. É neste relato que, graças a Deus, a promessa foi cumprida de que todas as nações iriam a Sião adorar ao Deus Todo-Poderoso. A promessa que Deus fez lá no Éden, que viria o Salvador, veio e veio para todos, não só para o judeu, para todos, para todas as nações. Mas olha, isso só faz sentido se você estiver disposto a ser transformado.
De novo, isso só faz sentido se você estiver disposto a ser transformado. Pedro precisou quebrar muitas crenças. A ideia legalista que o judeu carregava precisou ser desconstruída. Pedro, ele tinha crenças verdadeiras, crenças sinceras. A crença de Pedro era uma crença de coração, mas agora essas crenças já não serviam, já não tinham mais utilidade. Você, crente ou não crente, está disposto a ser transformado? E mais do que ser transformado, você está disposto, depois de ser transformado, transformar as pessoas que estão ao seu redor? Essa é a nossa missão. A você que não é crente, ouça a Escritura. Vá e examine a Escritura e aplique a Escritura. A você que é crente, a mesma coisa se aplica a você. Leia a Escritura. Confirme, prove que o que você está dizendo está na Escritura e aplique a sua vida à Escritura. Convido a igreja para que abram as suas Bíblias em Romanos 9, Romanos 10. Nós estamos encerrando. Romanos 10, de 9 a 15. Você está disposto a ser transformado? E uma vez transformado, você está disposto a transformar os outros? Romanos 10, de 9 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo é o único que pode transformar a sua vida. Jesus Cristo é o único que pode fazer com que você transforme a vida daqueles que estão à sua volta. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Não é só crer em Deus, é ser transformado por Cristo Jesus. Nova criatura. A gente consegue. Se a gente tentar sozinho, a gente não consegue, não. Mas se a gente, de fato, dobrar os nossos joelhos, dizer: Deus, eu preciso de uma transformação urgente na minha vida. Eu preciso transformar aqueles que estão ao meu redor. É igual a oração de Davi da nossa liturgia. Tem como Deus não responder uma oração dessa? Desde que seja humilde, verdadeira. Eu realmente quero me transformar. Eu realmente quero ser um imitador de Cristo. Não para eu viver bem, mas para eu transformar as pessoas que estão ao meu redor. Vamos ficar de pé para a gente orar?